Mente para ti, Espírito Santo. Fique à vontade, Espírito Santo, para fazer o que você quiser. Nos enche, Pai, com a tua presença nesta noite, Pai. Pai, nós teremos um momento para vir para a tua casa, Pai, para te adorar e te dizer o quanto você é bom, Pai. E aprender um pouquinho mais da tua palavra. Pai, estamos prontos, estamos com nossos corações preparados para sermos instruídos pelo Pai. Nós te rendemos graça desde já, porque nós sabemos que a tua palavra é boa, perfeita e eficaz. E nós sabemos o efeito que ela vai causar dentro de nós, Pai. Nós te adoramos e bendizemos o teu nome, Pai. Seja adorado no nosso meio, Pai. Seja adorado. Em nome de Jesus. Fique à vontade, Espírito Santo, neste lugar. Fique à vontade, Espírito Santo, neste lugar. Nós damos total, Pai. Fique à vontade, Pai. Nós te deixamos totalmente à vontade neste lugar, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Obrigada, Pai. Muito obrigada pela vida de cada um dos meus irmãos que vieram, que saíram dos seus lares, Pai, para estar aqui conosco. Não foi em vão. Nós vamos sair daqui, Pai, cheios da tua presença. Cheio da tua presença, Pai. Totalmente avivados, Pai, pelo poder da tua palavra. Nós te louvamos, Pai. Porque já sabemos que tudo isso vai acontecer nesta noite. E os irmãos que estão lá do outro lado, Pai, assistindo este vídeo, Pai, que eles sejam, Pai, também abraçados por Ti nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vocês estão bem, né? Glória a Deus por isso. Fique à vontade, pode sentar. Você veio preparado para ouvir uma boa palavra? Eu tenho um versículo aqui para falar, eu não vou ministrar, viu, gente? Eu vou falar um versículo aqui que eu acordei com ele, estou com ele, já tem um tempinho na minha mente, eu meditando, agora à tarde, devido à nossa correria do dia a dia, né? Hoje foi bem corrido para mim, eu do trabalho mesmo eu vim correndo, mas eu coloquei no meu coração, Pai, não é para os homens que nós estamos aqui, né? Não é para os homens. Não é para mostrar para nosso pastor, para os nossos líderes, que nós estamos aqui, sentados, cumprindo uma tabela, um horário, né? De estarmos aqui. Mas nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus. E para sermos, para recebermos a boa porção do Senhor. Nós sabemos que os dias, eles são os maus, né? Se você ligar a sua TV, você só vai ver notícia ruim. Né? Quando nós ligamos a TV, se você passar, eu costumava antes, eu ligava a minha TV e deixava ligada enquanto ia fazendo as coisas, trabalhando e só ouvindo. Mas eu faço questão de desligar ela quando meu marido começa a ouvir um pouquinho, quando eu vejo que ele está ligado em outras coisas, eu já vou lá e desligo, porque eu não quero saber dessas notícias. Eu sei que elas estão aí, elas existem, mas nós temos um pai, né? Que cuida de nós e nós estamos crendo nisso, que nós não vamos ser afetados com tudo isso, né? Então, eu tento tirar a minha mente dessas coisas, porque acaba sugando a nossa vida espiritual mesmo, né? Porque nosso espírito e nossa saúde psicológica também, né? Então, que nós possamos estar aqui nesta noite com nossa mente totalmente ligada a este lugar, o que vamos ouvir, a palavra que vamos ouvir, que você possa esquecer o que você deixou em casa. O tempo é curto e nós temos que aproveitar, né? O tempo cada dia está ficando mais escasso para nós adorarmos ao Senhor, né? Principalmente durante a semana, né? Que a gente tem que chegar um pouquinho mais tarde e terminar um pouquinho mais cedo. Então, eu e você temos que estar atentos, preparar a nossa mente, trazer ela cativa
a, a ouvir a palavra, né? Sem descuido nenhum, para que nós não perdemos, para que eu e você não perca nada, nada, nada. Porque um descuido que a gente tira um pensamento daqui, às vezes é uma palavra que o Senhor vai dar para você e nós acabamos perdendo, né? E aí eu amanheci com um versículo na minha mente, devido à correria do dia a dia, para estar aqui, às vezes não é fácil por causa do horário, mas a gente faz a nossa parte. E o versículo do dia foi assim, diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, né? Então é o que eu acabei de falar, né, aqui, que eu e você possamos sair de nossas casas sabendo a quem nós viemos adorar, né? Nós saímos dos nossos lares para vir adorar o Senhor e receber do Senhor, porque quando nós damos, é uma mão que vai e outra que vem. Enquanto nós damos, rendemos graças a eles, adoramos, nós vamos receber também, né? Então, você está pronto para ouvir? Eu sei que eu vou ouvir muito da palavra de Deus e você é abençoado. Então, pastor, vamos ouvir a mensagem com o nosso pastor. Fique ligadinho e receba tudo. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Boa noite a todos. A graça e a paz. Quantos aqui vieram com expectativa hoje? Amém? Aleluia. Eu estou com grande expectativa, amados, de que o que vai ser falado aqui, ele vai ser poderoso para transformar a nossa vida, amém? Pois nós vamos falar a palavra do Senhor e esses dias nós estamos fazendo um estudo, nós estamos nos aprofundando naquilo que é o nosso meio de vida, amém? Qual é o meio de vida do cristão? Diga, pela fé, amém? E hoje, como um culto de ensino, eu queria trazer para você algumas bases, os fundamentos da fé. Nós precisamos entender que a fé que nós exercemos, ou que nós devemos exercer, porque a fé você precisa exercitar, amém? Você precisa colocar ela em prática, para que ela venha a crescer. Deus, ele deu uma medida de fé para cada um, mas é nós que desenvolvemos a nossa fé, ok? Mas para que a gente possa, de fato, desenvolver a nossa fé, algo muito importante nós precisamos entender. Os fundamentos. Essa fé, ela está fundada em quê? É como uma notícia, irmão. Se você vai dar uma notícia, você precisa saber, essa notícia, ela está fundada em quê? Geralmente você deve, pelo menos isso é o que nós, como cristãos, devemos fazer. Saber se aquilo é verdade, procurar fonte verdadeira, saber todo o embasamento, para quê? Para que você possa falar aquilo que você está querendo falar, sim ou não? É assim, sabe, amados? E a fé, ela é dessa forma, para que nós venhamos a falar, confessar, viver, exercitar a nossa fé, nós precisamos entender em que ela está fundamentada. Amém? Então nós falamos de fé aqui, não é uma coisa solta ao vento, não é uma coisa sem fundamento, não é uma coisa, de fato a fé é sem lógica, ok? A fé não é lógica, porque pela lógica muitas coisas vão de contra a fé. Mas a fé, amados, ela tem um fundamento, ela tem uma base pela qual nós confessamos essa fé, ok? Então, hoje eu quero trazer um pouquinho para você embasar. Eu creio que o Espírito Santo ele vai pegar junto conosco aqui nessa noite. Por isso, nesse momento, eu quero orar com você. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, Senhor, por essa noite, pela tua palavra que será ministrada nesse lugar. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, porque eu sei que a tua unção de ensino está nesse lugar, tanto para mover as palavras de minha boca, como também, Pai, para fazer os meus irmãos ouvir a sua palavra e entender o que ela exatamente quer fazer. Porque a sua palavra já diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da pregação de Cristo. Eu creio, Pai, que nós não sairemos daqui hoje da mesma forma que nós entramos. Nós sairemos daqui hoje, Pai, arraigados de fé. Nós sairemos daqui hoje com o nosso tanque abastecido com o combustível que move, que traz um movimento para a vida cristã. Por isso, Pai, eu creio no teu poder, na tua unção, nessa noite. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Quem crê, dá um glória a Deus. Aleluia. Então, amados, a nossa fé, ela é fundamentada na palavra de Deus, amém?
E como nós já estudamos esses dias, nós sabemos que a nossa salvação, ela veio pela fé, mediante a fé, é o que está lá em Efésios capítulo 2, versículo número 8. Nós sabemos também que é por meio da fé, né, que nós somos salvos, é o que está lá em Romanos, né? Nós sabemos que nós devemos viver pela fé, somos justificados pela fé, andamos pela fé, sabe, amados, nós devemos agarrar o espírito da fé, nós devemos entender qual é a lei da fé. Você percebe que tem muita coisa da fé? Tem o espírito da fé que nós precisamos agarrar. A fé vem pelo ouvir, mas o espírito você agarra. Amém? Nós precisamos andar em fé. Tem a lei da fé. Qual é a lei da fé? É algo que nós vamos nos prender aqui hoje um pouquinho. Eu vou dar uma ênfase sobre isso. A lei da fé é crer com o coração e confessar com a boca. Diga, crer com o coração e confessar com a boca. Aleluia, sabe, amados? É pela fé que nós somos curados. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 15. A Bíblia diz que a fé, a nossa fé, é que vence o mundo. Está lá em 1 João, capítulo 5, versículo número 4. Eugênia falou muito sobre isso aqui na terça-feira. Nós entendemos, amados, também que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, amados, só esse versículo aqui já seria o suficiente para a gente parar e considerar o que a palavra do Senhor está dizendo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque, amados, se nós queremos agradar a Deus, nós vamos ter que exercer, nós vamos ter que exercitar a nossa fé que o próprio Deus nos deu. Amém? Então, para que nós venhamos entender no que a fé é fundamentada, diga, a fé é fundamentada na palavra. Amém? Então, amados, nós não falamos o que nós queremos falar, nós não falamos o que nós gostaríamos de falar, nós não falamos aquilo que nós sentimos vontade de falar, nós falamos aquilo que a palavra de Deus diz que é para falar. Então, muito bem-vindo você à família da fé, nós somos a família da fé, nós confessamos a palavra de Deus, e muitas vezes nós falamos para a igreja, fala a palavra, confessa a palavra, mas que palavra você tem que confessar? A palavra de Deus. Amém? Então, existe tantas abordagens sobre a fé que podemos enfatizar aqui, tantas delas, mas para a nossa mensagem de hoje, eu gostaria de enfatizar sobre a fé e a confissão. Crer com o coração e confessar com a boca. Algo bem interessante, amados, que nós precisamos já como cristão entender. Veja que nós temos aqui, os seus olhos estão bem perto da sua boca? Sim ou não? O que é que a palavra diz? Que nós não vivemos mas vivemos pelo... Veja, amados, que você tem dois órgãos seus aqui que eles vão estar em conflito o tempo todo. Os seus olhos, eles estão vendo uma coisa, mas a sua boca tem que confessar outra. Amém? Você percebe que está tudo bem pertinho aqui. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Onde é que estão os seus ouvidos? Bem aqui, mas os seus olhos estão aqui. Você está vendo algo, mas você precisa saber o que você vai ouvir, para que a fé venha e caia no seu espírito, no seu coração. E agora você não anda mais pelo que você vê, mas sim por o que você crê. Amém? Então hoje, nós vamos ver um pouco sobre a fé e a confissão, sobre o crer e falar. Crer no coração e confessar com a boca é o princípio básico na vida cristã. Na verdade, somente quando este princípio básico da fé entra em operação, é que podemos dizer que nascemos de novo, de acordo com Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8 ao versículo 10. Você entende, amados, que, não sei se todos sabem aqui, mas a doutrina de Cristo, ela existe 6 princípios elementares da doutrina de Jesus. Não é da doutrina dessa igreja, não é da doutrina de homens, é da doutrina de Cristo. Diga, doutrina de Cristo. E nessa doutrina existem 6 princípios elementares, ou seja, 6 princípios que são bases. E o segundo princípio é a fé em Deus. O primeiro é o arrependimento de obras mortas e o segundo é a fé em Deus. Não vou me deter sobre isso aqui hoje, mas só para você entender, para que nós possamos viver verdadeiramente uma vida cristã
nós precisamos entender os princípios elementares da doutrina de Cristo. E um deles é fé. Então, a nossa fé, ela é fundamentada na doutrina de Cristo. Amém? Então, a palavra diz que a nossa confissão, ela deve estar em linha com aquilo que cremos. Ou então, não estamos totalmente andando em fé, como a Bíblia instrui. Não podemos dizer que estamos crendo por algo se aquilo não faz parte de uma confissão diária em nossas vidas. Entenderam isso? Uma vez que você está crendo em algo, amados, isso deve ser a sua confissão diária. Lembra que eu falei o espírito da fé? Porque a fé fala, como está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo número 13, Paulo ele vai citar esse trecho que já foi citado pelo salmista. Lá no Salmo 116, a partir do verso 10, o salmista ele decide, amados, falar algo que ele está crendo. Se você for ler o contexto, o salmista ele está aflito. Você sabia que a maioria dos salmos eles foram escritos no momento de aflição, no momento de angústia, no momento de perseguição? Mas o salmista, ele decide não falar o que ele está sentindo, mas o que ele está crendo. E aqui no verso 4 de 2 Coríntios, capítulo 13, Paulo diz assim: Cri, por isso falei. Diga, eu creio, por isso eu falo. Então, amados, nós precisamos entender que a nossa fala, a nossa confissão, ela precisa estar em acordo com o que você está crendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você fala para as pessoas, irmão, você está em fé? Eu estou crendo, mas aí quando o irmão abre a boca, o que sai não está de acordo com aquilo que ele está crendo. Então a Bíblia diz que isso não é fé. Eu criei, por isso falei. Então o salmista, ele estava aflito, mas ele não confessou o que ele sentia. No versículo 7, lá de 116, a partir do versículo 4, ele já começa a falar. Mas no versículo 7 ele diz assim: volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Amém? Depois você pode ler lá o Salmo 116, a partir do versículo número 4, o salmista vai mudar o que ele vinha falando, o que ele estava sentindo, mas agora ele começa a falar no que ele está crendo. E aqui é algo que ele fala muito interessante: ele volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. O salmista traz a lembrança dos feitos do Senhor e de como a sua alma deve descansar. Desde o versículo 4, ele vem falando sobre aquilo que ele crê. E aqui, amados, nós vemos um homem na antiga aliança que não tinha ainda o novo nascimento, ele não tinha ainda, a vida que nós temos, o Espírito Santo dentro dele, como nós temos hoje, mas ele mostra para mim e para você uma decisão de confessar aquilo que ele está crendo, ok? Então, amados, presta atenção que muitas vezes a nossa alma ela vai querer falar bem alto. Eu vou dizer algo para você, se você quiser, tire um dia assim, de repente você deixa a sua alma, se satisfazer. Mas chega um momento que você dá um grito com ela e dizer, tá bom, já está de bom tamanho já. Tem dias que você quer chorar, não é? Tem dias que você quer apenas um abraço, tem dias que você quer um colo, tem dias que você quer ficar sozinho no seu canto, se lamentando. Mas chega uma hora que você precisa dar um grito com a sua alma, ei, minha alma, aquieta. Aquieta, volta para o teu lugar, lembra do que o Senhor já fez. Você é um espírito, amém? Você é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Então você pode dominar a sua alma. As vontades dela, elas podem ser dominadas. É por isso que a palavra diz que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você pode até passar a noite lá, brocochô, a sua alma reclamando, mas quando amanhecer o dia, você lembra do sol, o sol da justiça, que fez justiça por mim e por você, e você vai lembrar, eu sou justo, e o justo vive pela fé. Você se levanta em fé, minha alma, eu não vou falar o que você está querendo que eu fale, eu vou falar aquilo que a palavra de Deus diz que é para eu falar, amém? Então a nossa fé está diretamente ligada ao que confessarmos, e é importante sabermos melhor sobre a confissão da fé. Diga, eu preciso
entender sobre a confissão da fé. Não é confessar o que você está sentindo, mas a confissão da fé. E para que nós venhamos entender hoje sobre a confissão da fé, eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus, capítulo número 3, e nós vamos ler algo muito importante aqui nessa passagem bíblica. Hebreus, capítulo de número 3, e o versículo de número 1. Vou esperar você abrir. Quem achar, diga: as minhas contas estão todas pagas. Você está falando em fé? Você está falando em fé? Você crê que assim vai ser? Então assim será, irmãos. O que você confessar, se estiver de acordo com o que você está crendo, assim vai ser. Amém? Todos acharam? Por isso, irmãos santos, tem algum santo aqui? Ai, glória. Participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Vamos ler de novo? Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Sabe, amado, esse texto aqui, ele é muito importante você entender. E eu oro para que você saia daqui entendendo o que é que esse texto está dizendo. O que é que esse texto quer dizer? Exatamente o que ele está dizendo. Diga: eu tenho um apóstolo e um sumo sacerdote da minha confissão. Você se alegra com isso? Você crê que Jesus está vivo? Nós cantamos uma canção: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Sabe, mas por quê? Porque Ele está vivo. Ele é o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus, amados, Ele veio estabelecer algo. Por isso está dizendo que Ele é um apóstolo. Você precisa entender o significado da palavra apóstolo, como também entender qual é o significado da palavra sumo sacerdote. Ok? Quando você entende isso aí, você vai entender por que você precisa ter uma confissão baseada na palavra de Deus. A palavra do Senhor vai dizer, a carta aos Hebreus é uma carta maravilhosa, que fala sobre o que Jesus fez por nós. Sabe, Jesus superior a todas as coisas, a toda a antiga aliança, a lei de Moisés, Jesus superior ao sábado, Jesus superior a todas as coisas. E hoje, Jesus, Ele é o nosso sacerdote, o sumo sacerdote, o nosso apóstolo da nossa confissão. Por isso que lá em Hebreus 12, se você prestar atenção, diz: deixando todo o embaraço e pecado. Você já percebeu que lá não está pecados? Falta de fé é fraqueza? Falta de fé é o quê? Ou seja, dizendo assim, deixando toda a incredulidade, fixando os olhos em quem? No Jesus, que é o autor e o consumador de quê? Da nossa fé. Por isso, deixando todo embaraço, todo pecado, ou seja, toda incredulidade, fixando os olhos naquele que é o autor. O que é o autor? É aquele que criou. Amém? O autor e o consumador. O que é o consumador? Aquele que concluiu, alcançou, selou, terminou, está por acabado. Está consumado. Amém? E vemos no texto bíblico acima que Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Vamos falar primeiro sobre o apóstolo, depois nós vamos entrar aqui no assunto sobre o sacerdócio da nossa confissão. Sabemos que a palavra apóstolo, entre várias definições, presta atenção nisso, significa alguém que é enviado. O apóstolo é aquele enviado por Deus para trazer a base ou o fundamento. Quando um apóstolo está em operação, uma das características mais impressionantes do chamado apostólico, que particularmente acho, é que o apóstolo tem a capacidade sobrenatural de trazer ou lançar fundamentos.
seja na doutrina, no ensino ou na igreja como um todo. Quando o texto aqui diz que Jesus é o apóstolo da nossa confissão, é porque Jesus trouxe o fundamento, ele trouxe a base da nossa confissão. Mas como foi que Jesus fez isso? Lembra que nós estamos estudando hoje fundamentos da fé? Você precisa sair daqui hoje sabendo no que a sua fé está fundada. Para quando as pessoas perguntarem em que você está crendo, por que você crê assim? Você deve saber por que você crê dessa forma. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 1, versículo número 14. É importante notarmos o que a Bíblia diz aqui em João, capítulo 1, versículo de número 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo número 14. Aleluia! Glória a Deus! Todos acharam? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Quem é o Verbo? Diga Jesus. Então, quero que note no início do versículo em que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem estava falando? O apóstolo João, que esteve com Jesus, então ele estava confirmando aqui. Jesus, ele é a palavra de Deus. No início ele era o Verbo, estava com Deus e depois ele se fez carne. Ou seja, a palavra de Deus, Jesus, se materializou. Em Hebreus 10:5 está escrito que Deus preparou um corpo para Jesus. Então Jesus, como sendo a palavra que tomou forma, nos trouxe com isso o fundamento para que quando, hoje, confessarmos a palavra de Deus, ela se materializar. Aleluia. Glória a Deus. Você já está entendendo que você precisa confessar a palavra de Deus para que ela se materialize na sua vida. Amém? Aleluia. Temos total garantia que a palavra de Deus que confessarmos se cumprirá. Jesus nos deu esse fundamento, sendo o apóstolo da nossa confissão. Veja, a confissão não é algo que alguma denominação inventou ou criou para chamar a atenção das pessoas. Não. A confissão se originou em Deus. Ele foi o primeiro, diga, ele foi o primeiro, a chamar as coisas que não são como se já fossem. Você vai achar esse texto lá em Romanos capítulo 4, versículo número 17. Se você quiser anotar, depois você abre lá. Deus é um Deus que chama as coisas que não são como se já... Ah, pastor, mas é Deus. Você sabe o que está escrito lá em Efésios capítulo 5, versículo número 1? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Tem algum imitador de Deus aqui? Pois está na hora de você começar a chamar as coisas que não são como se já... Não sou eu que estou dizendo, não, irmão. Ou você acredita na palavra de Deus, ou é melhor você, sabe, procurar outra forma de viver. Porque se você não decide viver pela palavra, outra forma não tem. A palavra já diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Você só vai desfrutar, só vai usufruir de algo de Deus se você decidir crer no que a palavra está dizendo. Vai ser uma decisão, amados, andar por fé. Os seus olhos estão vendo uma coisa, mas o seu coração está crendo. E a sua boca vai falar o que o seu coração está crendo. E você acha quem é que vai vencer aí? É o que seus olhos estão vendo ou o que o seu coração está crendo? Parece que está todo mundo em dúvida. O que é que vai vencer? A fé que está no coração ou o que os seus olhos estão vendo? A fé que está no coração, irmão. Porque se você falar segundo a palavra, Deus pega junto para cumprir o que você falou. Sabe, amado, você precisa prestar atenção. Como foi no princípio? Deus olha para a terra, sem forma e vazia. E Deus não ficou, e agora Jesus? E agora Espírito Santo, o que é que a gente faz com esse caos? Não, haja luz. E a Bíblia diz que o Espírito pairava por sobre as águas. Quando Deus falou a palavra, o verbo, o Espírito Santo pegou e se materializou.
está disponível para mim e para você. Você falar. E o Espírito Santo, que paira sobre a palavra, pegar junto e materializar aquilo que você falar. Amém? Foi assim, amados, que o mundo veio a existir. É o que nós vemos lá em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 3. É um dos versículos mais interessantes que eu acho. Diz que pela fé, nós cremos que os mundos foram criados. Você consegue me explicar como foi que essas coisas foram criadas? É melhor você crer. Amém? Em Marcos 11, 23, a maioria aqui conhece esse versículo, diz o quê? Que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que disse, aquilo que você disser, assim será feito. Amém? Agora, por que Jesus estava falando isso ali? Primeiro ele fala, tende fé em Deus. Jesus estava dizendo, se você falar a palavra de Deus, quem criou os montes? Deus. Através de quê? Da palavra. O que é que pode mover o monte? A palavra de Deus. E assim também como está no contexto, que é a história da figueira. Alguma coisa que não está em acordo, em ordem com a palavra, você vai confessar a palavra e aquilo vai ter que ficar conforme você confessar, irmãos. Lembra que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Nós vamos chegar nessa parte no instante. Amém? Porque em verdade vos digo, ele disse qualquer, não é uma pessoa específica, é qualquer que disser, é qualquer que pegar a palavra, é qualquer que crer com o coração e falar. Quando sair da sua boca, essa palavra sai carregada e o Espírito Santo pega junto com ela. Aleluia! Glória a Deus! A palavra de Deus nos seus lábios, que vai mover um monte, que representa as dificuldades e as circunstâncias da vida. Jesus usou o exemplo de um monte físico para ilustrar o poder que existe quando nós cremos na palavra de Deus e confessamos. Amém? Obviamente, Jesus estava falando de um monte físico naquele momento, mas o monte existia e os discípulos estavam próximos daquele monte. Jesus usa uma ilustração natural para explicar como a fé funciona. Jesus usa uma ilustração natural para explicar como é que a fé funciona. Amém? Porque aquele monte físico, amados, ele sairia daquele lugar e seria lançado no mar. Por que ele faria isso? Porque antes de qualquer coisa, como eu já falei, foi a palavra de Deus que criou aquele monte. A única coisa que pode mover alguma coisa que a palavra de Deus criou é a própria palavra de Deus. Naquilo que Deus deixou sobre o controle do homem. Amém? Deus criou o mundo e deu ao homem o domínio para dominar todas as coisas. As pessoas se impressionam numa história bíblica de um homem que orou para parar a chuva e a chuva parou. Você crê que você ainda tem poder para isso também? Amém? Claro que você não vai ficar de brincadeirinha, chove, não chove. Mas diante de uma necessidade, irmãos, você pode experimentar isso. Eu vinha hoje de Juazeiro, estava em Juazeiro nesse instante, eu vim lá para cá, digo, ventos soprem ao meu favor. Você crê que sopraram ao meu favor? Graças a Deus que os irmãos são crentes. O que aconteceu, irmãos? O tempo estava escasso, a hora estava contada. E eu disse, vento sopre ao meu favor. Estou exercendo, estou exercitando a fé, de fé em fé, de glória em glória, amém? Quanto mais você fala, mais convicção é gerada aqui dentro. Quanto mais você fala, mais fé é gerada. Quanto mais você fala, o Espírito Santo pega junto. Todas as vezes que algo se materializar, você diz, uau, aconteceu. Ei, irmãos, você não foi chamado para viver pegando carona na fé de ninguém. Você foi chamado para viver as suas próprias experiências de fé. Comece hoje, experimentar hoje do poder de Deus que está dentro de você, irmãos. Não perca uma oportunidade que surgir na sua vida. Circunstâncias se levantar, você diz, epa, pera aí, que eu vou botar em prática agora que eu já aprendi. Não se cale. Amém? Glória a Deus. Então, quando nós temos a consciência que Jesus é o apóstolo da nossa confissão, nós reconhecemos então que é dele todo o trabalho.
Na verdade, ele já fez tudo o que precisava para nos garantir toda a vitória. Podia ter visto ouvido um amém. Na verdade, ele já fez tudo. Jesus não vai fazer. Ele já fez tudo. Pastor, e por que não está acontecendo na minha vida? Porque está faltando você falar. Tem alguém recebendo aqui da parte do Senhor? Se ninguém mais quiser, eu estou recebendo tudo, amém? O Espírito Santo está falando comigo. E eu decidi, irmãos, é uma decisão, viver uma vida de fé. Os meus olhos estão vendo muitas coisas, mas eu não vivo pelo que vejo. Isso não é um jargão da verbo da vida não, viu, irmãos? Não vivo pelo que vejo, não vivo pelo que sinto, eu vivo pelo que creio. Amém? Ele já fez tudo o que nós precisávamos para nos garantir toda a vitória. Ele já lançou o fundamento para a nossa confissão. A nossa base está nele. E ele continua o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Continue apenas determinado, como o salmista e também como Paulo, e fale aquilo que você crê. Diga, eu creio, por isso eu falo. Mas nós vemos, amados, que Jesus ele não é só o apóstolo. Ele não só apenas fundou, ele não só apenas trouxe as bases para que a gente pudesse nos apoiar em algo que ele já realizou. Você já viu a definição de fé que está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo número 1? A fé é o quê? A certeza das coisas que se... E a convicção de fatos que não... O que são fatos? Diga, coisas que já aconteceram. Você crê que Jesus já venceu o diabo na cruz? Já derrotou ele? Já conquistou todas as coisas para mim e para você? A Bíblia diz que você já é abençoado com toda sorte de bênção. Você crê nisso? A Bíblia diz que você já é mais do que vencedor. Você crê nisso? A Bíblia diz que Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Você crê nisso? Então já está tudo feito, amados. A Bíblia diz que ele se fez pobre para que você se tornasse rico. Ele se fez pecado para que você se tornasse justiça de Deus, irmãos. Já está tudo feito. Quando ele disse está consumado, está tudo feito. Então ele já fundou, ele já realizou, já estabeleceu. Agora o que é que você precisa? Crer, confessar, para tomar posse, para se materializar na sua vida. E agora nós precisamos entender outra parte, que ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. O que é isso? Vamos entender isso aqui, de uma vez por todas. Por que que nós falamos para você falar a fé? Olhe para o seu irmão do seu lado aí. Vou fazer um exercíciozinho aqui. Diga, meu irmão, todas as vezes que eu falar incredulidade, em nome de Jesus, me corrija. É ajudar uns aos outros, irmãos. Se alguém falar incredulidade perto de você, não seja a última palavra a ouvir. Que a última palavra seja sobre fé. O fundador desse ministério, irmão, toda vez que alguém falava uma incredulidade, ele dizia, irmão, quer que eu ore junto com você para isso acontecer? Porque as pessoas diziam, eu estou morrendo de fome. Quer que eu ore, irmão, para você morrer? Não, pastor, o que é isso? Não, você está dizendo que está morrendo, então eu vou orar para você morrer. Você pode até dizer, irmão, que você está com vontade de comer. Você sabia que a Bíblia diz que morte e vida está no poder de Deus? De quê? E como as pessoas ficam dizendo, se Deus quiser, não, é se você quiser. Jesus chega diante de uma pessoa doente, ou de um cego, e diz, se queres, ele diz, se o Senhor quiser, eu sei que tu pode, se quiser, eu serei curado. Ele disse, se eu quero, seja. Ou seja, Jesus ele já quer. Aquele homem entendeu que Jesus podia, mas ele não sabia se ele queria. Jesus disse, eu quero, seja. Então o poder está naquilo que você confessa. Tem pessoas que pensam que morte e vida está no poder de Deus. Se Deus quiser, ele vai ficar vivo. Se Deus quiser, vai dar certo. É porque Deus quis.
Seja feita a vontade de Deus. Foi, pastor, a gente não pode orar assim? Pode, dependendo da situação, irmãos. Uma oração de consagração, que é algo que não está na palavra, que você não sabe, você pode entregar diante do Senhor. Pai, a minha vontade é essa, mas não seja feita a minha, seja feita a sua. Porque a dele é melhor do que a nossa, amém? Quando você não sabe, mas quando você já sabe. Aqui a Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote diante de Deus. A Bíblia diz que morte e vida estão no poder da língua. O que você falar, assim você vai colher, assim vai ser a sua vida. E Jesus, amados, ele já conquistou algo para nós. E agora ele está lá diante do Pai. Ele é o nosso intercessor. O sumo sacerdote é aquele, na antiga aliança, o que era que um sacerdote fazia? Ele pegava, né, as causas do povo e ia apresentar a Deus. O que é que Jesus faz hoje diante do Pai? Aquilo que você confessa, ele vai para o Pai e diz: Pai, olha o que o teu filho está falando. Falou, fé, filho? Falou, então se cumpra. Olha, pai, o que ele está falando. Falou, fé, filho? Falou, então cumpra-se a palavra. Agora, se você abre a sua boca e não confessa o que Jesus confessaria diante de Deus, filho, o que foi que ele disse? Ô pai, hoje ele só falou incredulidade. E aí, filho? Nada feito. Nada feito. Pai, ele foi para o secreto e disse que a situação estava difícil. Ixi, filho, ele esqueceu quem é o pai dele? Ele esqueceu que eu estou aqui velando para cumprir aquilo que eu já garanti na palavra? Pai, ele estava no culto até animado, quando o pastor estava pregando, ele estava lá, glória a Deus, aleluia, é isso mesmo. Mas quando ele se viu diante da circunstância, diante da situação, ele não manteve a confissão. Lembra que a palavra do Senhor diz que você deve manter firme a sua confissão? Irmãos, presta atenção, não importa o tempo que demorar, não importa o que está acontecendo, fica firme com a palavra do Senhor. Filho, ele está falando a mesma coisa? Tá, pai, circunstâncias se levantaram, mas ele não abriu mão da palavra, ele continua confessando, ele continua crendo. É, filho? É, então libera, está no tempo. Ele está pronto? Tá, então libera para ele. Receba em nome de Jesus. Aí você vem aqui, eu oro por você, em nome de Jesus seja curado. Aí o sintoma aparece. Senhor, eu creio na sua palavra, mas eu acho que eu vou ter que ir no médico, porque essa dor está assim. Aí você chega lá, o médico diz: vixe, a situação está pior. Eu sabia, doutor, pela dor que eu senti. E aí está lá Jesus: ô Senhor, ele estava tão firme ontem na confissão, mas hoje ele já mudou. Porque, amado, Jesus, ele não vai entregar, ele não vai apresentar ao Pai outra coisa a não ser fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pai, o bombardeio foi grande para cima dele hoje, mas ele perseverou na fé. Ele enfrentou a situação e está confessando: eu sou o sumo sacerdote da confissão dele. O que ele falar, segundo a sua palavra, eu represento diante do Senhor. Jesus é mais o que perante o Senhor? É o nosso advogado, sim ou não? Eu sei que isso não acontece com Deus, mas quando um juiz, por exemplo, ele não exerce a função de direito dele para dar aquilo que é de direito daquela pessoa, o advogado faz o quê? Vai lá, né, no juiz e reivindica. Ei, isso aqui por lei é de direito dele. Sabia, mais que Jesus diz: Pai, eu já conquistei para ele. Saúde é dele. Prosperidade é deles. Provisão é deles. Vida abundante é deles. Amém, irmãos? Então Jesus, ele é o nosso apóstolo e o nosso sumo sacerdote perante a Deus. Poucos crentes hoje entendem o mistério do apostolado e sacerdócio de Jesus. Pensamos que um apóstolo é algum tipo de super santo, mas o apóstolo, na verdade, significa enviado. Assim, Jesus foi enviado por Deus para fazer alguma coisa por nós. Jesus não veio só conquistar a salvação para nós, irmãos.
A mesma fé que você precisou para confessar a salvação é a mesma fé que você precisa confessar para tomar posse, para materializar todas as coisas para mim e para você. Vou dizer algo para você hoje, amados. Deus não está vetando nada para mim e para você. Você sabia disso? Ele não está vetando nada. Tudo Deus já fez, já realizou. Então hoje, pela fé, você vai tomar posse. Deus quer ver os seus filhos usufruindo daquilo que Ele já conquistou. Só que as pessoas hoje, elas querem fazer alguma coisa para merecer, ao invés de receber. Se alguém te presentear, ou se você presentear alguém, e esse alguém quiser pagar pelo seu presente, como você vai se sentir? Não, você vai presentear, você quer dar um presente, entenda isso. Você quer me presentear, por exemplo, é quando você me presenteia, eu digo, eu não quero um presente, eu quero lhe pagar por esse presente. Eu vou te ofender, irmãos, porque o seu prazer era me dar. E qual era a minha função? Receber com gratidão, com alegria. Sabe, quando você quer fazer alguma coisa para poder receber de Deus, você está querendo dizer para Ele que o que Ele fez, você tem que pagar alguma coisa. Não, já está tudo pago. Eu vou dizer de novo, já está tudo pago. Seu maior esforço é para descansar, é para receber do Senhor. Amém? O sumo sacerdote está lá. Sabe, amados, a Bíblia diz que Estevão, ele viu os céus abertos e viu Jesus em pé, diante de Deus. Sabe, amados, eu vejo Jesus, quando você age em fé, Jesus se levantando para dizer, Pai, ali tem alguém de fé. Cumpre aquilo que Ele está falando, aquilo que Ele está crendo. Amém? Ele foi enviado para servir como nosso sumo sacerdote. Mas uma vez, muitos crentes não têm a ideia do que um sumo sacerdote faz. Eles imaginam uma pessoa andando com roupas estranhas, realizando atos religiosos. Na verdade, um sumo sacerdote é muito mais que isso. Ele é alguém que está autorizado. Presta atenção aqui. Ó. Eu busquei essas definições para trazer isso para você hoje. E eu tenho certeza que isso vai enriquecer o seu conhecimento nessa noite. O que Jesus está autorizado para administrar, executar ou aplicar em seu favor. Que nós vimos lá em Hebreus 3:1 que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele foi enviado para colocar em vigor, executar e aplicar as palavras que você diz. Então a responsabilidade está contigo. Amém? Quantos lembra lá de Ezequiel, quando Deus manda Ezequiel profetizar sobre os ossos? Ele diz, Senhor, tu sabe, ele diz, profetiza, fala você. Chegou a hora de você ver o meu poder agindo através de você. Você vai ver, amados, em várias passagens da Bíblia, Deus contando comigo e com você, para falar aquilo que Deus quer materializar na nossa vida. Amém? Então, mas é provável que você esteja falando o que você sente, em vez de falar palavras de fé. Por exemplo, você estiver declarando doença, o que ele fará com isso? Ele não é sumo sacerdote da doença. Se você falar doença, Jesus é sumo sacerdote da doença? Não. Ele não pode executar isso. Se você estiver dizendo, estou tão fraco, estou tão cansado, ele não pode executar isso. Porque Jesus, ele não vai repetir essas palavras perante ao Pai. O que está escrito lá em Joel 3:10. Diga ao fraco, eu sou. Mas pastor, eu não estou fraco, mas não é para você dizer o que você está sentindo. É para você dizer o que você está crendo. Diga ao fraco, eu sou forte. Tem alguém disposto aqui a dizer nessa noite que está forte, que é forte? Aleluia! Não importa as suas fraquezas, irmãos.
creia no sumo sacerdote da nossa confissão. Se você falar que é fraco, Jesus diz, eu não estou entendendo, essa linguagem não faz parte do meu vocabulário. Fale outra coisa aí. Ah, eu sou fraco, sou coitadinho, vermezinho. Hã? Mas quando você diz, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor me salvou, me libertou, me transportou do império das trevas para um reino de luz. Eu sou amado, eu sou filho justo. Ele diz, epa, isso mesmo. Estou contigo. Aleluia. No instante que você diz isto, Jesus, Ele vai apresentar a sua confissão diante de Deus. E eu não posso orar a Deus. É tudo instantaneamente, amados. Se tecnologia hoje é eficiente, imagina a tecnologia do céu. Você crê que o céu é tecnológico? É você falando, Jesus dizendo sim, Deus dizendo sim, e o Espírito Santo agindo ao seu favor. É instantaneamente, amém? Então Jesus não veio administrar doença, enfermidade, pobreza ou pecado. Ele derrotou tudo isso. Ele é sumo sacerdote da libertação, da justiça e da liberdade. Então, quando você se apresentar diante de Jesus, não diga palavras de derrota, diga palavras que ele possa aplicar, palavras de vitória. Foi isso que ele foi ordenado por Deus para fazer acontecer na sua vida. Amém? E para encerrarmos esse estudo hoje, nessa noite, abra lá em Hebreus, capítulo número 7, a partir do versículo número 20. Amados, não está na Bíblia, mas eu meditando na palavra, era como se, porque Jesus, Ele é o nosso rei, amém? Ele nos comprou com o seu preço, com o seu sangue, né? Nos separou, nos tirou do império das trevas. Ele vai voltar para nos buscar. Ele nos tem hoje como uma noiva que espera por o seu noivo. Então, tudo, amados, a Bíblia diz que Deus entregou a ele. Vai chegar um tempo que ele vai entregar todo o reinado na mão do Senhor novamente, na mão de Deus. Mas hoje ele está, né? Ele é o nosso dono. E é como se Deus dissesse assim, olha Jesus, pronto, toma conta do teu povo. E o que eles disserem, segundo a minha palavra, tu me passa. Agora, se falarem coisas aí que nem sequer tem sentido, não chega para mim não. É mais ou menos isso, irmãos. Deus não vai estar perdendo tempo para ouvir palavras que não é do vocabulário de Deus. Você sabia que tem um outro que ouve as palavras que você fala? Que é o nosso inimigo, que é o diabo. O que sai da sua boca, murmuração é oxigênio para Satanás. É morte. Eu vou dizer isso para você nessa noite, amados. Viva todos os dias para decepcionar Satanás. Chegar ao final do dia e ele esperar de você uma murmuração, uma reclamação, e dizer, rapaz, hoje esse crente não falou nada que me alimentasse. Eu esperei, eu lancei pensamento na cabeça dele, eu trouxe coisas que podiam afrontar ele, mas esse crente não abriu a boca para falar uma incredulidade. Sabe que a palavra diz que o quê? Que até o momento ele vai desistir de você, irmãos. Ele vai fugir, ele vai dizer, eu estou perdendo tempo com esse crente aqui, dele aqui não tiro nada não. Agora se você levanta hoje, meu dia hoje vai ser péssimo. Ele vai colar no seu pé, irmãos. Você é crente, mas o diabo vai colar perto de você. Agora quando você fala palavra, você fala fé, ele diz, ixi, ele acordou, foi crente hoje. Não só acorde crente, passa o dia crente e entre a noite crente para você dormir descansando no Senhor, amém? Você abriu lá em Hebreus 7, 20. Aleluia, vamos ler o texto, o tempo foi-se embora. O negócio estava tão bom que eu passaria a noite falando só do apóstolo e somos sacerdotes. Isso aqui é muito importante, irmãos, para fechar essa mensagem de hoje. Verso 20. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Aqueles quem? Os outros, né? Antes de Jesus. Mas este, com juramento, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem
de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número. Por quê? Porque pela morte foram impedidos de permanecer. Ou seja, eles foram feitos sacerdotes, mas morreram. Amém? Está pegando aí pelo Espírito. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Oh, glória a Deus. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre, diga, vivendo sempre, para interceder por você. Aleluia! Você se vê assim, irmãos? 26. Aleluia. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelo quê? Pelos seus pecados. Veja, Jesus não tinha pecado. Ele não teve que oferecer um sacrifício primeiro pelos pecados dele. O sacrifício que ele ofereceu foi só pelo meu e pelo seu pecado. O sacerdote da antiga aliança, ele tinha que oferecer sacrifício pelo pecado dele e pelo pecado do povo. Mas aqui a Bíblia está dizendo, o autor está dizendo que ele não teve que oferecer a cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Porque isso fez ele uma vez. Diga uma vez. Oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes e homens fracos. Mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Aleluia! Ele não está morto. Ele morreu, mas ressuscitou e está vivo. E hoje ainda ele intercede por mim e por você. E ele está apresentando as nossas confissões perante ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Você recebeu da parte de Deus nessa noite? Você entendeu que aquilo que você fala, irmãos, lá no céu pode ouvir a sua voz, entender a sua linguagem. Há uma linguagem celestial. Você não é desse mundo, por isso a sua linguagem não deve ser mundana. Você não deve falar segundo as circunstâncias, mas você deve falar segundo a palavra de Deus. Eu sou sarado e curado e ponto final. Não importa os sintomas que estão aparecendo. Eu sou rico, eu sou próspero. Tendo dinheiro no bolso, na conta ou não, eu sou e ponto final. Aleluia. A Natália falou algo aqui essa semana, ministrando aqui, e isso foi muito forte. Você não vai ter nada além daquilo que você falar. Segundo a palavra. Amém? Então é melhor a gente prestar atenção naquilo que a gente fala. Se você fala alguma coisa em desacordo com a palavra, corre ligeiro para diante do Senhor, se arrepende, pede perdão, porque isso é pecado. Incredulidade é pecado, irmãos. Amém? Incredulidade é pecado. É o pecado que em Hebreus 12 fala. Mas hoje nosso tempo acabou, não dá mais. Que você seja ricamente abençoado na prática dessa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu declaro por um povo decidido a viver uma vida de fé. Não importa as circunstâncias, não importa o que está acontecendo lá fora. O que importa é o que o Senhor Jesus já conquistou para nós naquela cruz. E nós decidimos hoje, justificados, pois temos paz com Deus e vivemos pela fé. Aleluia, aleluia, aleluia.